Primeiramente, eu vou começar com a Bíblia e vou terminar com a Bíblia. Primeiramente, queria deixar bem claro isso. Eu vou começar com a Bíblia e terminar com a Bíblia Sagrada. Eu trouxe aqui alguns textos, eu deixei, inclusive, fiz questão de imprimir esses textos da Bíblia Sagrada aqui, para não demorar muito folheando a Bíblia aqui. Então, eu vou ler para você, e você quiser acompanhar na sua Bíblia, ou então depois anote aí. Começou aqui com Hebreus 11, verso 13. Presta atenção para esse texto. O que diz o escritor aos Hebreus? Ele diz: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Isso aqui é coisa maravilhosa, né? Olha só, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Agora vamos para João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo de 1 a 3, que diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Perceberam? Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Agora olha só o que diz João 1, de 1 a 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Isso aqui tem um ser divino, que fica claro na Bíblia, que é o intermediário nessa criação. Ele recebe o nome de palavra, ou verbo na sua Bíblia. Está lá o verbo, que é o mesmo, a palavra. Agora nós vamos para Hebreus de novo. Vamos para Hebreus capítulo 1, de 1 a 6. Depois a gente vai trabalhar isso aqui. Diz assim, olha: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. Então vejam só, Hebreus 11:3 diz que o universo foi formado pela palavra de Deus. João capítulo 1, de 1 a 3 diz que no princípio era a palavra, ele estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Desse que é a palavra. Tá? Sem ele nada do que existe teria sido feito. E agora Hebreus capítulo 1, de 1 a 6, vai dizer que nos últimos dias Deus falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, Deus fez o universo por meio do Filho, que é o verbo, que é a palavra. Ele é chamado de verbo, de palavra, e ele é chamado de Filho aqui. Esse é Jesus, é o mesmo Cristo, porque lá em João capítulo 1, vai dizer no versículo 14 que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse verbo? É Jesus. Então, Jesus é o Criador. Jesus é o ser divino, intermediário na obra criadora de Deus. O Filho é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser. E diz mais: sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: eu serei seu pai e ele será meu filho? E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Duas coisas aqui que eu queria observar para a gente andar no texto bíblico. Primeira coisa importantíssima: Jesus foi gerado e não criado. Atenção para isso. O pastor Felipe citou um texto de Colossenses que diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Alguns interpretam que Jesus foi o primeiro ser a ser criado. A primeira obra de Deus foi Jesus. Absolutamente. Primogênito de toda a criação significa aquele que é o herdeiro de tudo, ou seja, a ele pertencem todas as coisas. A Jesus pertencem todas as coisas por direito de criação, porque ele é o ente divino criador de tudo que você vê, seja visível, e de tudo que você não vê, que é invisível. Então, Jesus foi gerado, não foi criado. Há uma diferença muitíssima, há uma diferença de abismo entre ser criado e ser gerado. Jesus foi gerado pela própria onipotência dele,
própria onipotência de Jesus. A Bíblia diz que o verbo se fez carne, não foi feito carne, ele se fez. E a Bíblia diz lá em Filipenses 2, né, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e olha só, atenção, fazendo-se semelhante aos homens. Então, fazendo-se é uma obra do próprio Cristo. Ele mesmo se fez servo e ele mesmo tomou a semelhança de homem. Então, isso é ser gerado. Ele aparece pela própria onipotência dele. E agora, tem mais um outro dado que eu queria citar aqui. Quando Deus introduz o primogênito no mundo e diz todos os anjos de Deus o adoram, ou seja, os anjos receberam uma palavra de comando da divindade. Quando vocês encontrarem com ele na terra, adorem ele. Por quê? Porque não é um homem comum, não é qualquer homem, é o unigênito. Então adorem ele. Foi o que os anjos fizeram sempre que encontraram com Jesus, certamente. Agora veja Colossenses 1, 15 a 17, que foi a leitura que o pastor Felipe leu para vocês. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Primogênito de toda a criação. O que é primogênito? Primogênito. Não é o primeiro, é o mais excelente. E aqui, neste caso, é herdeiro. É aquele a quem pertencem todas as coisas. Diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Tá? As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Entendeu agora por que ele é primogênito? Porque todas as coisas foram criadas por ele e também para ele. Ele é antes de todas as coisas, tá? E nele tudo subsiste. Ele não é o primeiro das coisas criadas. Ele existe antes de todas as coisas, ou seja, ele é a origem de todas as coisas. Ele é o princípio de todas as coisas, como diz João, capítulo 1. Agora, verso 4 do capítulo 3 de Hebreus diz assim, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. E aqui, mais ainda, Jesus é Deus. Mostra que Jesus é Deus. Ele criou, ele é chamado de Deus. Ele é Deus, o criador de tudo. Então, a Bíblia ela afirma e ensina que Deus, o Filho, Deus, o Verbo, Deus, Jesus, tá? São nomenclaturas diferentes para o mesmo ser, a mesma entidade divina, mesmo ser. Ele criou o universo pelo seu poder. No entanto, o ser humano, que resiste a Deus e que também forja as suas verdades, o homem cria verdades. E nós, inclusive, estamos vivendo um tempo das inúmeras verdades que surgem. A verdade daqui, verdade dali. Né? A verdade se multiplicou. Tá? O homem forja as suas verdades. E esse homem que forja a verdade diz que não foi assim. Né? Cada vez mais o homem vai se distanciando de Deus. Primeiramente, o homem nega a existência de Deus, vai negando, e com o passar do tempo, o homem vai sofisticando essa negação da existência ao ponto de criar teorias, de elaborar teorias sobre a não existência de Deus, assentando a existência de todas as coisas a um acaso impessoal, tá? A uma existência através do acaso e de forma impessoal, ou seja, sem a intervenção de absolutamente ninguém. Mas isso, já deixar bem claro isso aqui, é preciso ter muita fé para crer assim. É preciso ter muita fé para crer que o universo, que o mundo todo existe através de um evento impessoal e de um evento do acaso. É muita fé que precisa. E como dizem os escritores Frank Turek e Glaser, né? E Geisler, na verdade, eles dizem o seguinte, eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Tá? Então nós vamos trabalhar um pouquinho aqui esse debate de teorias, esse confronto de argumentos a respeito da existência do universo e da vida. Uma ateia, uma exclui Deus e a outra coloca Deus no centro de tudo, né, como sendo o Criador e a origem de todas as coisas. Mas vamos lá, vamos começar pelo universo, vamos começar do geral para o particular. Okay? O que seria então o universo? Resumindo, você vai em qualquer dicionário e você vai ver que o universo é o conjunto, né? É a junção de tempo, de espaço, de energia e de matéria.
Tá? Vou repetir para você. Universo é tempo, espaço, energia e matéria. Tá? Isso você vai encontrar em qualquer bom dicionário ou livro que trate sobre esse assunto. Para que você tenha uma ideia, rapidamente, para que você tenha uma ideia, o universo, que a gente chama esse conjunto de constelações, de galáxias, né, de energia, espaço, tempo, matéria e tal, esse universo ele possui alguns trilhões de galáxias. Aliás, os estudiosos, por mais que tentem estimar, eles não definiram, porque não dá para definir, né? Mas eles estimam que existem trilhões de galáxias. O que seriam galáxias? Galáxias são conglomerados de estrelas, de satélites, de planetas. Tá? É muito diferente. Estrela é uma coisa, planeta é outra, satélite é outra. Tá? Por exemplo, nós temos no Sistema Solar, que faz parte de uma grande galáxia, que é a galáxia Via Láctea. Né? Então o que nós temos? Nós temos uma estrela aqui no Sistema Solar. O Sol é estrela. Os planetas. Quais são os planetas que nós temos? Temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano e talvez Plutão, que já não é mais considerado um planeta, né? Esse seria um planeta anão. Mas nós temos aí alguns planetas e nós temos os satélites, ou seja, orbitam em volta dos planetas satélites. Como, por exemplo, no caso da Terra, nós temos a Lua. A Lua é o satélite que orbita em volta da Terra, e ela reflete a luz do Sol, ok? Ou seja, ela não tem luz própria. Então nós temos, em cada galáxia, nós temos aí média de 100, 200 bilhões de estrelas. Só estrelas, não estamos falando de planeta, ok? Então nós temos em torno de centenas de bilhões. Já encontraram, últimas descobertas, recentes descobertas, dizem que já foi encontrado galáxias com trilhões de estrelas. Imagina. Olha, para você ter uma ideia, rapidamente aqui, ó, o Sol é 1 milhão de vezes, 1 milhão e 200 mil vezes maior que a Terra. Então, entenda, pega o Sol, tá? E coloca a Terra na frente do Sol, assim, diante do Sol. Ela praticamente quase desaparece, porque o Sol é 1 milhão e 200 vezes maior que o tamanho da Terra. 1 milhão e 200 vezes maior. Ele não aparece tão grande, né? Por quê? Ele está a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. Agora, se ele ficasse pertinho dela, a gente desapareceria, tá? E seria algo imenso, daria medo em nós, né? Agora, presta atenção, porque existem estrelas que são 1 bilhão de vezes maior que o Sol. Agora, coloca a Terra perto dessa estrela, ou dessas estrelas que são 1 bilhão de vezes, ou quem sabe bilhões de vezes maior que a Terra, nós não existimos diante dessas estrelas. Por exemplo, existe a estrela Canis Majoris. Ela é 1 bilhão de vezes maior que o Sol. Ora, se a Canis Majoris é 1 bilhão de vezes maior que o Sol, que é a Terra perto da estrela Canis Majoris, né? Nós não existimos. Nós somos nada, nós somos invisíveis diante de uma estrela desse tamanho. Por isso que a Bíblia diz que Jesus criou as coisas visíveis e as invisíveis, né? Eu estou fazendo aqui um trocadilho, né? Mas na verdade seria isso mesmo. Proporcionalmente nós seríamos invisíveis diante de uma dessas estrelas. Então, galáxias têm centenas de bilhões só de estrelas, não está contando planetas. Quer dizer, e aí nós temos galáxias já encontradas, galáxias que possuem trilhões de estrelas. Não é só bilhões, não é centenas de bilhões, são trilhões. Então veja que a coisa é muito grande, é muito imensa. O universo é imenso e nós somos invisíveis nesse cenário, ok? Vamos para frente. O que a ciência fala? A ciência humana, essa ciência ateia, essa ciência que duvida da existência de Deus ou que nega mesmo decididamente a existência de Deus. O que ela diz sobre a origem do universo, primeiramente? Nós temos no século XX aí um grande cientista que foi o cientista que mais trabalhou isso, que mais divulgou. Ele tinha um seriado na televisão norte-americana. Eu, quando era garoto, assisti alguns episódios de Carl Sagan. Quem assistiu os episódios de Carl Sagan? Carl Sagan era chamado de o sumo sacerdote do cientismo ou do cientificismo. Ele era ateu. Ele morreu em 1996 e ele apresentou a teoria do Big Bang, né? Da grande explosão
que trouxe a origem ao universo, né? Tem muita gente, por exemplo, que faz caras e bocas do Big Bang. Atenção, eu vou dizer para você uma coisa. Pode até não ter sido o Big Bang como a ciência fala, ok? Como a ciência fala. No entanto, a Bíblia diz lá em Gênesis que houve sim um clarão, houve sim uma explosão. Talvez não da forma como talvez o cientista ateu explica o Big Bang, a grande explosão. Mas houve sim uma grande explosão. Sabe por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz assim: e disse Deus, o que foi que Deus disse? Haja luz, e puf, e houve luz. Houve sim um flash, e é esse flash que é chamado de Big Bang. Então, amados, meus amigos, não faça tão, não ignore o Big Bang. Talvez, e a gente vai mostrar isso para você, o Big Bang, como a ciência ateia explica, ele seja diferente do Big Bang da Bíblia. Mas que houve, tá? Houve luz. E a ciência ateia, ela diz que em um determinado momento, né, houve uma explosão cósmica, aproximadamente, sabe quantos bilhões de anos? 15 bilhões de anos. 15 bilhões de anos. E segundo o Dr. Carl Sagan, esse cosmólogo físico, né, ateu, Carl Sagan, toda a matéria e toda a energia estavam presentes nessa explosão maciça e desse começo que ele chama de impessoal, daí que eu falei anteriormente, impessoal e também ao acaso, seja uma coisa assim que aconteceu, sem a interferência de absolutamente nenhuma inteligência, de ninguém. Então ele chama de acaso impessoal. Na verdade, acaso tem um nome, é que ele não quis reconhecer, mas esse acaso chama-se Deus, o Deus da Bíblia. Vamos já colocando, né? Vamos aproveitando o momento. Então, nessa explosão maciça de energia, de matéria, tá? Estavam todos os elementos que dariam origem a um universo perfeito, matematicamente preciso e com todas as condições de vida para nós, inclusive. Para nós, inclusive. Tá? Então, Carl Sagan, ele ficou extasiado com a grandeza e com a complexidade do universo nos seus livros, nos seus comentários. No entanto, ele sempre afastou qualquer hipótese de um criador. Tá? Mas o homem resiste. Tá? As evidências são muito fortes. Vamos lá, então, para isso. Até 1916, quase que majoritária, absoluta maioria dos cientistas, dos estudiosos, cosmólogos, físicos, astrofísicos, todos os estudiosos do espaço, todos eles criam que o universo era estático e ao mesmo tempo eterno. Vejam só, olha só a contradição. Até 1916, os cientistas estudiosos do espaço acreditavam que o universo era estático, ou seja, era parado, e que ele era eterno. Vejam como o ser humano se contradiz. Quando a gente fala em um Deus eterno, as pessoas ficam, nossa, um Deus eterno, não tem início nem fim. Pois é, até 1916, os cientistas acreditavam que o universo era eterno, que ele não tinha princípio nem fim. Olha só que coisa, né? Não é irônico isso? Pois é, eles acreditavam. Então, aí o que acontece? Aparece um sujeito que nós muito conhecemos, chamado Albert Einstein. Albert Einstein, um grande físico, né, que começou a estudar tudo isso e foi através da sua teoria de relatividade, todos os seus cálculos matemáticos, físicos, foi que ele chegou a observar o espaço, né, e outros cosmólogos também observaram o espaço sideral e eles chegaram à seguinte conclusão. Na verdade, na teoria de Albert Einstein, ela confrontou a sua própria crença. Albert Einstein era um dos que cria que o universo era estático e eterno. O que aconteceu? Quando ele chegou à conclusão na sua teoria, ele descobriu o contrário. Foi indigesto, inclusive, para ele. Por quê? Qual foi a descoberta dele e de outros observadores, de outros físicos, astrofísicos? Qual foi a conclusão deles? A conclusão foi a seguinte: o universo não é estático, o universo não é eterno. O universo está em movimento e, atenção, o universo está em expansão. Imagine você pegando uma bexiga e começando a soprar e a encher. O que vai acontecer? A bexiga vai expandindo, né? Vai expandindo até que ela explode, até que ela estoura toda, né? O que aconteceu?
os cientistas chegaram à seguinte conclusão a partir de 1916. O universo teve uma origem. Olha que coisa terrível para eles. Foi terrível para eles. O universo teve origem. E segundo, o universo está em expansão e o universo vai explodir. Ele vai implodir, na verdade, vai cair sobre si mesmo. O que eles chamam também de Big Crash. Ou seja, o Big Bang está na origem do universo e o Big Crash seria o fim do universo. Agora vá para Apocalipse. Em Gênesis você tem o Big Bang da Bíblia, tá? Você tem a origem do universo. Haja luz e puf, houve luz. Lá em Apocalipse você tem o Big Crash. Você tem o fim do universo. Desse universo aqui que nós estamos vivendo. Vai haver sim o fim do mundo, ok? A ciência diz isso. Haverá um fim do mundo. E não é fim desse mundinho nosso, não. Esqueça. É fim do mundo, do cosmo, tá? Mundo no sentido de cosmo. O mundo vai desabar sobre si mesmo. A Bíblia está com a razão desde Gênesis até Apocalipse. E é tanto que no capítulo 20 de Apocalipse, a Bíblia Sagrada coloca o próprio Jesus dizendo: e eis que faço novas todas as coisas. Não é só a Terra. Não é só o planeta Terra que será feito novo. É todo o universo. Quando você lê Apocalipse, você entende isso, que é todo o universo. Eis que faço novas todas as coisas. A Bíblia fala de novos céus e nova terra. E a Bíblia fala de céus. Ou seja, a Bíblia está falando de universo. A Bíblia fala de cosmo. A Bíblia fala daquilo que é muito mais além do que a terra. Tá? Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Ok? Então, Albert Einstein e todos os demais físicos chegaram a uma conclusão indigesta que o universo tinha origem e que também estava se expandindo a ponto de, em algum momento, em bilhões de anos, ele vai estourar, ele vai desabar sobre si mesmo. Bom, agora vamos para algumas contradições da própria teoria, que é evolucionismo, porque o evolucionismo está aqui, né? Está aqui nessa teoria ateia da origem do universo. Nós temos duas leis da física. A primeira é a primeira lei da termodinâmica, que você estuda no ensino médio, por exemplo. Você, jovem estudante, você estuda no ensino médio. Só que o professor não vai dizer isso para você. Porque o professor está bitolado. Ele está bitolado no materialismo científico, ok? Então, ele só leu literatura do materialismo científico. Então, o que ele vai dizer para você? Ele vai falar da primeira lei da termodinâmica ali, mas ele não vai contar, por exemplo, para você, que nesses postulados da primeira lei da termodinâmica, existe uma premissa muito importante de que o universo, atenção, o universo não poderia ter dado origem a si mesmo. Isso aqui faz parte da primeira lei da termodinâmica. O universo não poderia ter dado origem a si mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque a primeira lei da termodinâmica, ela é uma arma contra a própria teoria desse surgimento impessoal e ao acaso do universo. O universo não poderia dar origem a si mesmo. Ou seja, o universo precisa ter uma causa para a sua existência. E uma causa, não apenas qualquer causa, é uma causa inteligente, uma causa sobrenatural, inclusive, né? Que a gente poderia chamar de sobrenatural. Ok, e isso tem harmonia com a Bíblia. Nessa proposta da primeira lei da termodinâmica, está em harmonia com a Bíblia, com Hebreus 11:3, porque Hebreus 11:3 vai dizer para nós o seguinte: pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Está escrito na Bíblia. Ou seja, a Bíblia já vem falando há muito tempo, antes de qualquer cientista chegar à conclusão, por exemplo, na primeira lei da termodinâmica, de que o universo não poderia ter dado origem a si mesmo. Mas vamos para uma segunda lei da termodinâmica. E nessa segunda lei da termodinâmica também há vamos dizer, um tiro na testa dessa teoria ateia, né, da origem do universo. Ela diz o seguinte, que o universo teve um início. E esse universo está em expansão, se desgastando, e seu começo foi altamente ordenado. Atenção, não pode ter sido por acaso. Não pode ter sido impessoal. Se a segunda lei da termodinâmica diz que o universo ele teve uma origem
ele está expandindo, se desgastando, e que o seu começo foi altamente ordenado, ora, aquilo que é altamente ordenado não pode surgir assim do nada, de qualquer jeito. Tem que haver um princípio que cria plenamente harmonia com a Bíblia. Uma coisa dessas teorias, dessas leis da termodinâmica, eu vou resumir uma coisa para você muito importante. Matéria não cria matéria. Matéria não cria matéria. Ok? Então vamos lá. Conclusão dessas duas leis. A partir desses dois princípios fundamentais, nós podemos concluir que o universo foi criado por uma entidade fora dele. Tá? Ele não foi criado por si mesmo. Então a entidade que criou o universo está acima dele. Ou seja, houve sim uma interferência sobrenatural capaz de produzir uma ordem insondável, né, que é chamada por todos os que se maravilham com isso, os filósofos, teólogos, os estudiosos, eles dizem que é algo extraordinário, algo maravilhoso. Tá? Não dá para dizer que foi impessoal ou por acaso. E eu vou citar para você aqui um dos maiores observadores de espaço do mundo, né, dos nossos tempos. Ele já faleceu recentemente, Dr. Robert Jastrow. Dr. Robert Jastrow, ele era o diretor do Observatório Monte Wilson, nos Estados Unidos. O Dr. Robert Jastrow é fundador do Instituto Goddard para Estudos Espaciais da NASA, gente. E esse homem, ele não era cristão, ele não é crente, ele não era um pastor, ele não era teólogo, então ele é fora de qualquer suspeita. Tá certo? Porque de repente eu estou aqui, eu sou pastor, né? Eu sou formado em teologia, basicamente teologia. Então eu sou suspeito para dizer, mas eu estou citando aqui Robert Jastrow, a maior autoridade do nosso tempo em observação espacial, o cara que mais entende dessa área. O que ele falou? Eu trouxe para você aqui um texto de um livro dele, né? Dr. Jastrow escreve, ele diz assim, olha, ele diz o seguinte: agora vemos, olha só, agora vemos como a evidência astronômica leva a uma visão bíblica da origem do universo. Você sabe que tem que se ajoelhar diante da Bíblia? O cientista se ajoelha diante da Bíblia. Ele não era cristão, ele não era teólogo, ele não era crente, não frequentava igreja, não era pregador. Ele era um astrônomo, ele era um estudioso do espaço, inclusive é um agnóstico. Qual é a diferença do ateu para o agnóstico aqui para a gente? O ateu, ele nega a existência de Deus, ele não acredita na existência de um Deus. O agnóstico, ele tem dúvidas, ele duvida de tudo, tá? O agnóstico é um cético, ele não tem certezas sobre isso. Mas então, vamos lá, Dr. Robert Jastrow diz o seguinte: agora vemos como a ciência astronômica leva a uma visão bíblica da origem do mundo, tá? Do universo. Os detalhes divergem, diz ele, os detalhes divergem, mas, ó, atenção, os elementos essenciais presentes tanto nos relatos astronômicos quanto na narração do Gênesis são os mesmos. A cadeia de fatos que culminou com o homem começou repentinamente e num momento preciso no tempo, num flash de luz e energia. Lembra do texto de Gênesis 1, que diz assim: disse Deus, haja luz e houve luz. Pois é, Dr. Robert Jastrow, e não só ele, viu, gente? Algumas centenas de cientistas hoje acreditam, grandes cientistas renomados, eles acreditam exatamente assim. E às vezes a gente fica admirado de algumas pessoas, né? Principalmente o pessoal mais que vai para a universidade, aí ouve aquele professor marxista lá que, entendeu? Começa a jogar dúvidas sobre Deus na cabeça do aluno, tal, começa a fazer questionamentos e tal, e começa a citar teóricos, ateus. Aí o sujeitinho volta para a igreja, quando ouve o pastor pregando sobre a criação, o pastor não sabe nada, o pastor não estudou, não conhece, né? Ou não conhece biologia, não conhece física. Mas olha aqui, as maiores autoridades, né? Que Dr. Robert Jastrow, poderia citar outros aqui, mas o tempo não nos permite. Ele concorda. Ele diz o seguinte: os detalhes divergem, mas a essência, né? Mas os elementos essenciais, tanto presentes na astronomia quanto no livro de Gênesis, são os mesmos. E o que isso diz? Isso conduz a uma criação, a um ato criador, de alguém que exerceu uma autoridade, que falou, que exerceu o poder para que todas as coisas pudessem vir. A comprovação de peso
disso que chamam de Big Bang, né? Mas que nós chamamos de haja luz, né? Sua compatibilidade com o relato aqui do Gênesis levou o Dr. Jastrow a fazer a seguinte observação numa entrevista. Essa foi uma entrevista, eu citei aqui, eu trouxe a entrevista dele. Ele diz o seguinte: os astrônomos perceberam agora que se colocaram numa encruzilhada porque provaram por seus próprios métodos que o mundo começou abruptamente, ou seja, de repente, num ato de criação, ao qual se pode rastrear as sementes de toda estrela, de todo o planeta, de toda a coisa viva no cosmos e na Terra. Eles descobriram que tudo isso começou como produto de forças que não esperavam encontrar. E isso que eu e qualquer pessoa... Atenção, isso aqui é um astrônomo, isso aqui é um estudioso, isso aqui é uma das maiores autoridades de observação especial do mundo no século XX. Ele diz: e eles descobriram que tudo isso aconteceu como produto de forças que não esperavam encontrar. E isso que eu, diz ele, e qualquer pessoa chamaria de força sobrenatural. É, agora, penso eu, um fato cientificamente comprovado. Não que eu esteja aqui colocando a minha fé na ciência, mas eu estou dizendo que a ciência está testemunhando de que Deus é o Criador, de que houve um ato criador e Deus está nesse ato criador, tá? E ao evocar o sobrenatural, falando sobre o sobrenatural, Robert Jastrow ele faz eco também à conclusão de um outro astrônomo, inclusive ateu. Agora, esse era ateu, chamado Arthur Eddington, também um astrônomo lá do início do século XX, contemporâneo de Einstein, né, do início do século XX, e ele diz o seguinte: embora ele achasse repugnante, né, mas admitiu que, atenção, abro aspas, o início do universo parece apresentar dificuldades insuperáveis, lógico, a não ser que concordemos em olhar para ele como algo francamente sobrenatural. Então, isso é maravilhoso quando você vê um cientista usar o termo sobrenatural, porque eles têm asco dessa palavra, mas eles têm que reconhecer. Então, Jastrow, Robert Jastrow, Arthur Eddington e outros grandes cientistas renomados, eles concordam com o texto da Bíblia, com o texto de Gênesis sobre a criação, tá? E isso é muito importante para nós. E aí você pode ver ali o Dr. Stephen Hawking, por exemplo, que recentemente também se foi astrofísico, agnóstico também, na sua obra Breve História do Tempo. Ele escreveu um livro, esse livro foi best-seller, e nesse livro, mesmo confessando que a ciência não admite um criador, mesmo confessando isso, ele reconhece que essa grande explosão, que esse haja luz aí que a gente chama, e que eles chamam de Big Bang, essa grande explosão deu origem ao universo, né? Ela exige um criador, e que o universo foi feito com o propósito de enviar uma mensagem para o homem. Olha só, é como se Deus escrevesse todo um texto no universo e depois colocasse um ponto finalzinho com o planeta Terra. O planeta Terra seria o ponto final desse grande texto de universo que a gente conhece, tá? É essa a ideia que Stephen Hawking trouxe para nós. Aí ele sofreu muita crítica, apanhou muito dos seus contemporâneos, aí ele escreveu um outro livro titulado O Universo numa Casca de Nós, aí ele tentou se desculpar, mas já havia escrito lá numa breve História do Tempo. Aí temos o Dr. Fred Hoyle, George Smoot, também contemporâneo nosso. Mas eu quero citar aqui Dr. William Lane Craig, doutor em filosofia. Ele diz o seguinte, olha só o que ele falou: eu argumentaria que o universo e o próprio tempo tiveram um princípio em algum ponto do passado finito. Porém, como algo não pode simplesmente sair do nada, tende a haver uma causa transcendente além do tempo e do espaço que trouxe o universo à existência. Está concordando com a Bíblia, com aqueles textos que nós acabamos de ler para vocês. A precisão é tão imensamente fantástica, tão impressionante matematicamente, que é simplesmente a mais pura tolice pensar que poderia ter sido um acidente. Não tem como. E aí, poderia citar para vocês um monte de outros textos de cientistas aqui, fica para uma outra ocasião, né? Mas vamos ler a palavra de Deus, o que é que ela diz? Vamos ler de novo? Olha só, Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito pelo que é visível. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Está falando de Jesus. Estou lendo de novo a palavra de Deus.
tá certo? Agora, só para a gente fechar, vamos ver rapidamente, aqui em pouquíssimos minutos, a teoria da evolução, só para a gente fechar. A teoria da evolução ela é desmontada. Atenção, a teoria da evolução ela é uma teoria que foi apropriada, né? Os cientistas ateus, os biólogos, os bioquímicos ateus, todos aqueles que são interessados na criação não sobrenatural, eles que acreditam na evolução espontânea, né, da vida, eles se apropriam da teoria da evolução. Ela é uma crença, gente, tá? Ela é uma crença dos cientistas. Ela não é cientificamente comprovada. E eu estou afirmando isso com base nos próprios cientistas que hoje chegaram também a essa conclusão. Mas eu já vou começar desmontando a teoria da evolução para você, tá? Na lei da biogênese. A teoria da evolução, ela morre na própria lei da biogênese. Você que estudou biologia, lá quando começou, o professor falou para você, olha, o que é a biogênese? O que é a lei da biogênese? O que diz? Uma frase. A vida se origina da vida. Simples. Morreu a teoria da evolução. Por quê? Porque a teoria da evolução não diz isso. A teoria da evolução diz que a vida surgiu da não vida. A vida surgiu da matéria inorgânica. A vida surgiu de materiais químicos. E olha só que coisa interessante. Charles Darwin, que é o pai do evolucionismo, ele vai dizer para você o seguinte, que havia uma lagoa aquecida. Lembra? Quando a gente fala em Jardim do Éden, Adão e Eva, o pessoal dá risada da gente, né? Vocês acreditam em lenda, em mitologia. Pois é, a teoria da evolução começa com uma lagoa aquecida. Olha só que coisa interessante, né? É irônico isso, né? Uma lagoa aquecida na Terra primitiva. E sabe o que ele vai dizer? A teoria de Darwin, ela pressupõe que substâncias químicas inanimadas. O que diz a lei da biogênese? Repito para você. A lei da biogênese diz que a vida se origina da vida. Portanto, morre a teoria da evolução aqui, na própria lei da biogênese, que é o fundamento da biologia. Tá certo? No entanto, a teoria de Darwin ela vai dizer que substâncias químicas inanimadas, se dispuserem aí de quantidade certa de tempo, bilhões de anos e tal, elas podem transformar-se por si mesmas em matérias vivas. Ou seja, você dá poder sobrenatural à matéria inorgânica. Lembra da lei da termodinâmica? A lei da termodinâmica diz que matéria não pode produzir matéria, não pode criar matéria. Está tudo contraditório, gente. Ou seja, o ateísmo, o evolucionismo é uma grande contradição já no seu início. Por quê? As próprias teses das ciências, da física, da biologia, que nesse caso aqui nós estamos vendo, elas contraditam a própria teoria, tá? Olha só, e aí Darwin propôs, por exemplo, qual é a base? Darwin diz que a vida na Terra surgiu a partir de substâncias químicas, ok? Que reagiram em uma pequena lagoa aquecida, a lagoa mágica, né? Uma lagoa aquecida, tá certo? Olha como muitas vezes você vai na onda da aula lá de biologia, do professor, né? Tá? E aí, aquecida, com presença de todos os tipos de amônia, metano, hidrogênio, luz, calor. E aí ele chama isso de caldo original. Quando, por exemplo, se fala em pecado original, né? Ai, que todo mundo faz cara de nojo, vocês acreditam em mito. Mas ele fala em caldo original, ele fala em lagoa aquecida, tá? E aí, por exemplo, aí teve alguns cientistas aqui, né? J.B.S. Haldane, Stanley Miller, depois veio o tal de Alexander Oparin. Esses cientistas, eles pegaram esses elementos, metano, amônia, hidrogênio, tal, submeteram a raios ultravioletas e produziram aminoácidos que seriam os princípios da vida, tá? Beleza, todo mundo acreditou nisso e a teoria da evolução ganhou espaço no mundo e veio, então, a se tornar a teoria majoritária dos cientistas. No entanto, em 1980, os cientistas da NASA demonstraram que a Terra primitiva nunca teve metano, amônia, hidrogênio suficientes para produzir os tais aminoácidos. E aí vem os físicos, vêm e dizem o seguinte, que mesmo que os aminoácidos tivessem surgido, mesmo que não foi o caso,
eles teriam sido devorados por oxigênio na atmosfera terrestre. Ou seja, meus amigos, meus irmãos, a teoria da evolução ela é natimorta, ela é abortada no início da sua, no início da sua concepção pela mente humana. Ela não tem consistência nem no início dela. Ou seja, os aminoácidos não sobreviveriam nem por pouco tempo na atmosfera terrestre. Por quê? Porque da lagoa aquecida, né, dessa mistura de amônia, metano, hidrogênio, luz, calor, raio ultravioleta e tal, ia surgir o vapor, né? Esse vapor daria origem aos aminoácidos, os aminoácidos produziam as proteínas, e as proteínas iriam dar... mas isso tudo ao longo de bilhões de anos. Mas aí a física vem e diz o seguinte: os aminoácidos não resistiriam ficar nem por pouco tempo na atmosfera, eles seriam oxidados e não conseguiriam evoluir, ok? Então nós temos dificuldades para o surgimento da vida nessa questão aqui relacionada ao evolucionismo. Agora vamos lá, vamos para frente. Eu quero deixar para você a palavra aqui para a gente finalizar, a palavra de um dos mais importantes biólogos darwinistas do nosso tempo. Chama-se Dr. Richard Lewontin. Dr. Richard Lewontin, ou Lewontin, como pode-se dizer, ele derrama uma confissão, e a confissão dele é a seguinte, ele diz o seguinte, eu vou parafrasear, ele diz assim: a nossa disposição de aceitar afirmações científicas que são contra o bom senso, são chave para uma compreensão da verdadeira luta entre a ciência e o sobrenatural. O que ele diz o seguinte: assumimos o lado da ciência, apesar do patente absurdo, atenção para isso, é um biólogo da Universidade de Harvard, é um dos mais importantes biólogos do mundo hoje, Dr. Richard Lewontin. O que ele está dizendo para mim e para você? Ele diz assim: eu prefiro acreditar no absurdo científico do que aceitar a crença bíblica sobre a existência, sobre o surgimento da vida. O que eu estou querendo passar para você, meu amigo, minha amiga, meu jovem querido que estuda aí na escola, no ensino médio, que está na universidade ouvindo o professor marxista no teu ouvido, tentando te doutrinar, acreditar nessa crença, nessa religião, a religião, entendeu? Eu estou querendo dizer para você o seguinte: teoria da evolução, ela é furada, ela não tem consistência científica, é crença pura. Tá? É teoria de crença. Você precisa ter muita fé para crer no surgimento da vida, seja lá no universo, seja aqui na Terra, das condições dadas por essa ciência ateia. Tá? E eu termino com a citação do Dr. Walter Bradley e depois sobre o nosso DNA. Mas antes, deixa eu falar sobre o DNA aqui para você rapidamente. O nosso DNA, né? A gente já sabe aqui, o DNA humano, ele é formado por um sistema de códigos. Isso já foi decodificado, né? Dr. Francis Collins, em 2009, né, com a sua equipe, decifraram grande parte do código genético do ser humano. Eles chegaram a uma grande descoberta, descobriram informações profundas, maravilhosas no código genético. Mas eu vou ler para você aqui um texto que eu separei, coisa bem resumida por causa do tempo. Ele diz assim, olha, o DNA humano ele é formado por um sistema de códigos. Ou seja, dentro do nosso DNA existe informações sobre nossa identidade, sobre tudo a respeito de você. Até sobre o teu futuro, até sobre como você vai ser, tá? Daqui a 10, 20, 30 anos. Que doenças você vai, inclusive, contrair, já com você, que doenças você já traz dentro de você. Ele diz o seguinte, todo o sistema de informação e códigos é resultado de um processo intelectual e mental. Não tem como. Isso é descoberta científica, gente. E olha só, então, o DNA humano foi projetado por uma mente e não pelo acaso, como defendem os evolucionistas. Isso é fato. E não é religião que está dizendo isso. Não é teologia que diz isso. Isso é a ciência que está dizendo isso para você. Inclusive, não são cientistas crentes. Muito embora Francis Collins seja evangélico, ele seja cristão, mas ele é um cristão evolucionista. Não sei se já mudou de opinião até agora, né? Mas chegaram assim, olha, nos cromossomos das nossas células há uma informação equivalente a 184 mil livros de 500 páginas. Cada livro desses 184 mil tem 500 páginas. Cada ser humano tem 26 pares de cromossomos. Lá tem informação sobre todo o funcionamento dos nossos órgãos,
cor da nossa pele, estética, cor dos nossos olhos e até mesmo defeitos e doenças congênitas. Para concluir, eu concluo com 2 palavras do Dr. Walter Bradley. Eu trouxe para você o testemunho desse homem que é PhD, é um cientista, é doutor em ciência de materiais da Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Ele é professor de engenharia mecânica na Universidade de AM, no Texas, por 24 anos. Agora tem mais de 30, né? Especialista em polímeros e termodinâmica. O cara tem um vasto currículo aí. Tudo voltado para a discussão sobre a origem da vida. E olha o que ele declarou. Vou abrir aspas para ele. Ele diz o seguinte: eu acho que as pessoas que acreditam que a vida surgiu de modo natural precisam ter muito mais fé que as pessoas que concluem racionalmente que existe um planejador inteligente. E aí ele dá a confissão dele. Fiquei agradavelmente surpreso, porque um nível inferior de evidência provavelmente me teria satisfeito. Ou seja, ele diz assim, se eu tivesse encontrado poucas informações, eu já estaria satisfeito. Mas o que eu achei é uma evidência absolutamente esmagadora que aponta para um planejador inteligente. E isso eu tirei de um livro muito importante, um livro, excelente livro da Editora Vida, do escritor físico chamado Lee Strobel, chama-se o livro Em Defesa da Fé. Agora, a conclusão aqui para você. Vou concluir com a Bíblia Sagrada, tá? E a Bíblia Sagrada diz assim, palavra do Criador, atenção, 2 textos da Bíblia, Isaías 45:12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. É Deus falando. E todo mundo se rende diante disso. Quando o homem chega na mais elevada posição de conhecimento, ou no mais elevado grau de conhecimento, ele encontra a unha do dedão de Deus diante dele. E aí ele tem que se render diante do Criador, como fazem esses sérios cientistas que estão aqui. E eu não citei nem 1% deles para você. Eu tenho um livro que trata sobre isso, tá ok? Não fez a minha mão todas estas coisas e assim vieram a existir? Pergunta o Senhor. Isaías 66, verso 2. Agora com a palavra às suas criaturas. Nós. O que diz a Bíblia em Isaías 64:8? Diz assim, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. Tu és o nosso oleiro. Somos todos obras das Tuas mãos. E o texto do Salmo 139:14 é um salmo maravilhoso sobre a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus. Aqui ele termina dizendo o seguinte, ele diz, eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. E em Neemias 9:6, Neemias também faz deixou para nós um texto maravilhoso, exaltando a criação de Deus, quando ele diz assim, só Tu és Senhor. Fizeste o céu e o céu dos céus, ou seja, ele está falando que Deus fez o universo e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que neles há. Tu os conservas com vida a todos e o exército dos céus te adora. Louvado seja o nosso Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor, Ele é o mantenedor do universo. Nele subsistem todas as coisas. Tudo está nele, tudo pertence a Ele, tudo é para a glória dEle. Mesmo na condição de universo contaminado pelo pecado do ser humano, né, das suas criaturas, dos anjos caídos, mas o universo está aí, como diz o Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus seja glorificado através da sua obra criadora. Se você ler Romanos capítulo 1, você vai ver Paulo mostrar que é indesculpável qualquer ser humano em querer sair de Deus, porque as coisas que estão aí evidentes são provas da sua obra criadora. É a revelação geral de Deus diante dos nossos olhos. Mas eu convido você a buscar na Bíblia Sagrada. A Bíblia é o fundamento da obra criadora de Deus. É na Bíblia Sagrada que você vai ver o que os cientistas já descobriram também. Deus é o Criador. Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus é o Criador. Deus é o mantenedor da nossa vida.